irmãos, minhas queridas irmãs, hoje estamos aqui reunidos para meditar o Evangelho do dia. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, o Evangelho de hoje é tirado do evangelista São Mateus, capítulo 21, versículo 28 a 32. Ouçamos. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos chefes da lei, sumos sacerdotes e anciãos do povo: Quem vos parece? O homem tinha 2 filhos. Dirigindo-se ao primeiro, lhe disse: Filho, vai trabalhar hoje na vinha. O filho respondeu: Não quero. Mas depois mudou de opinião e foi. O pai dirigiu-se ao outro filho e disse a mesma coisa. Este respondeu: Sim, senhor, eu vou, mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Os sumos sacerdotes e os anciãos do povo responderam: O primeiro. Então Jesus lhe disse: em verdade vos digo, que os publicanos e as prostitutas vão preceder no reino de Deus. Porque João veio até vós num caminho de justiça, e vós não acreditastes nele. Ao contrário, os publicanos e as prostitutas creram nele, e vós, porém mesmo, vendo isso, não vos arrependestes para crer nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, a palavra central do Evangelho de hoje é quem faz a vontade do Pai. Jesus denunciou corajosamente as atitudes de certas lideranças religiosas de seu tempo. A ponto polêmico girava sempre em torno de maneira como esses líderes se relacionavam com ele. Apesar de serem tidos como piedosos, tementem a Deus, eram incapazes de perceber a presença do Pai na vida, na ação de Jesus. Sendo assim, não reconhecia ele como o enviado do Pai. Tal obstinação era insuportável para o Mestre. Entretanto, meus irmãos e minhas irmãs, Jesus se dava conta de estar sendo acolhido com carinho pelas vítimas da discriminação social e religiosa, os pecadores, as pessoas de má vida, os desprezados, os cobradores de impostos, eram sensíveis à sua pregação e se deixavam tocar por ela. Entre eles, o ministério de Jesus produzia bons frutos e atingia o seu objetivo principal, a conversão. Deste modo, meus irmãos e minhas irmãs, o contraste entre as 2 atitudes era gritante. A primeira era que havia pretendentes próximos, mas se afechavam para Jesus e insistiam em não ver e não dar valor às suas palavras. E havia os que pareciam viver à margem de Deus, porém tinham suficientes clarevidências para intuir em que Jesus, a salvação, se fazia presente na história humana. Sendo assim, os primeiros estavam longe de agradar a Deus, embora aparentemente desse mostras do contrário. O segundo, as meretrizes, os pecadores, agiam de forma agradável a Deus, por terem chegado à fé em Jesus e reconhecendo-o como Salvador. Por isso, teriam precedência no reino de Deus. Sendo assim, meus irmãos e minhas irmãs, o Evangelho de hoje nos deixa 2 pontos para reflexão pessoal. As figuras representadas no Filho, um que diz sim e outro que diz não. Mas cabe a nós perguntarmos: qual grupo que eu estou? O grupo que diz sim e porém não faz a vontade do Pai, ou o grupo que diz não, mas ao passar do tempo abre o meu coração, abre o seu coração e abre-se para o amor de Deus, abre para a misericórdia do Pai dar frutos, e esses frutos em abundância. O Senhor nos convida, meu irmão e minha irmã, nesse período do Advento, a escutar a voz que clama no deserto, que é João Batista.
que vem preparando os caminhos para a vinda do Senhor, para que nós não sejamos o filho que diz sim, mas não faz a vontade do Pai. O filho que diz sim, mas prefere viver olhando para um próprio umbigo. O filho que diz sim e não é verdadeiro. Mas João Batista, ele veio para que o filho que diz não abra o seu coração, abra o seu querer e seja aquele filho que dá frutos à igreja e à sociedade eclesial, para que vivemos em um mundo onde a conversão seja sempre perene. Meus irmãos e minhas irmãs, convido a você, reflita em sua casa. Eu quero ser o filho que diz sim, mas um sim por inteiro. E ao mesmo tempo, quando eu dizer não, o meu não seja moldado para a abertura na graça de Deus. Que o meu coração seja sempre um coração preparado para o Senhor, que está vindo, está próximo e está chegando na nossa vida. Oremos. Alimentados, meus irmãos e minhas irmãs, pelo pão espiritual, nós o suplicamos, ó Deus, que nos ensines a julgar com sabedoria os valores terrenos e colocar as nossas esperanças nos bens eternos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-nos o Deus Todo-Poderoso, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.